Seja o melhor pai e a melhor mãe. Essa é a nossa reflexão 37. Você sabe que eu sempre abro aqui com vocês no dia esse livro que está me guiando, ó. 100 coisas que pessoas de sucesso fazem. Desde o dia 1º de janeiro eu comecei essa reflexão aqui, me propondo a todos os dias, durante 100 dias, estar aqui com você, sem muito pensar e abrindo aqui na hora. E eu, Lúcia, não sou mãe. Ainda, talvez, mas não sou mãe ainda. Ainda talvez. Falo porque isso é algo bem presente dentro de mim, e acho que essa é a ideia também desse bate-papo, além de trazer algumas passagens do livro, é trazer o que está aqui dentro de mim. E me vieram várias coisas assim, pensei na hora, nossa, puxa, eu poderia estar programando e fazer essa conversa ao lado dos meus pais, para que isso pudesse ficar mais rico, legal. Não, mas não tô. Como que eu vou falar de uma coisa que eu não sou? Mas, mesmo eu ainda não sendo mãe, eu acho que é uma coisa que eu sou de certa forma, e eu vou explicar o porquê. Porque eu sou filha também. E eu tenho esse desejo também dentro de mim, como mulher. E eu também, por mais que isso seja muito individual a opinião, me considero uma mãe de pet. Que, aliás, é um dos processos mais profundos que eu venho passando hoje na minha vida. Então, eu acho que eu sinto de falar um pouco sobre a Lúcia em si, né? Assim, o que eu tenho para dar hoje, mesmo não sendo mãe de um ser humaninho. Começa que ser o melhor pai e a melhor mãe já é, eu acho que é um dos principais pontos. Olhar para pai e mãe, olhar para nossa infância, é um dos principais pontos que a gente acessa quando você começa a investir em autoconhecimento, porque é ali que é a fonte da vida, né? Nós nascemos dos nossos pais, eles nos deram a vida, então, independente daquilo que foi proporcionado, daquilo que você sentiu, se você conheceu ou não seus pais, se você considera que eles foram bons ou não, eles te deram a vida. Os meus me deram a vida. Então, se você deseja ser uma pessoa de sucesso, infelizmente deixa eu melhorar minha frase. Não tem como você fugir, se você deseja ser uma pessoa de sucesso, no meu ponto de vista, não tem como você fugir de olhar e mergulhar para a relação com os seus pais. Eu era uma pessoa que tinha um discurso assim, quando eu comecei a entrar no autoconhecimento e tal. Ai, meus pais são maravilhosos, tenho questão nenhuma, e de fato são, tá? Mas tô dizendo assim, tenho maravilhoso, não tenho nenhum trauma, nossa, nunca, tá tudo certo. Eles inclusive me criaram, fizeram o que foi possível, porque eu perdi um irmão quando mais nova. Eles, nossa, sempre me levaram viajar, me proporcionaram muitas coisas boas, uma vida muito confortável, tudo maravilhoso, então eu não tenho que olhar pra nada, tá tudo certo, gente. O que eu tô fazendo aqui? Eu nem tenho que olhar pra isso, tudo que vocês estão falando, criança, interior, pai, mãe. Meu amigo, minha amiga, tem coisa aí pra olhar. Todos nós, independente se nossos pais foram maravilhosos, eu vou colocar como esse exemplo, se foi isso que você olha hoje e fala assim,
nós temos as coisas congeladas, as imagens cristalizadas, os sentimentos que nós, como crianças, sentimos naquela época. Então, os nossos pais são aquelas pessoas que muitas vezes, até hoje, como adultos, nós ainda estamos tentando buscar suas aprovações, buscar o amor deles de alguma forma. É os pais que nos aplaudem, eles que nos deram a vida. Então, assim, eu amo os meus pais. Eu sou muito grata por tudo que eles me deram, por tudo que eles são. Mas existe conflitos nossos. Todo ser humano tem. Então, se você deseja ser uma pessoa de sucesso, busque o autoconhecimento e a raiz dele sempre vai estar lá na vida, na sua infância, no pai, na mãe. E a relação que você tem com os seus pais hoje, mas mais do que isso, como ela foi construída, o que ficou gravado, o que ficou, né, o caminho de tudo isso é o que te formou como ser humano hoje, é o que te leva a pensar como você pensa, sentir como você sente também. Então olhe para isso. Para além disso, eu trago esse desejo, né, da mãe. E aí, brevemente, eu queria falar um pouco. Eu sempre, desde criança, eu brincava, tô aqui na minha rede, eu já era mamãe nas minhas brincadeiras. Acho que muitas meninas também faziam isso, né, com as bonecas e tal, mas eu realmente fazia o parto, eu era, né, botava barrigão, eu dava de mamar, eu ficava assim horas, eu fazia meu parto, tudo aquela coisa. E aí a gente entra em questões muito profundas, né? Mas a questão é que quando eu fiquei adulta, eu coloquei isso no meu relacionamento, ou em todos os meus relacionamentos, isso sempre acima, assim, ó. Quero ser mãe. Mãe, acima de tudo e de todos, ou seja, o relacionamento nem tava tão bom assim. Tinham muitas coisas ainda pra acertar como casal e eu já tava lá no mãe. E na minha experiência de vida, isso não deu bom. Não foi muito legal eu estar, né, com isso acima de qualquer coisa, inclusive acima de me conhecer. E eu fico imaginando se eu tivesse sido mãe do jeito que eu queria, quando eu queria lá atrás e com a dinâmica dentro de casa que eu tinha. Acho que seria um terror. E aí, para quem me conhece um pouco mais, já há um tempo, eu tive um divórcio, enfim, e hoje eu olho para isso e agradeço. Porque tantas coisas que eu precisava olhar para mim, né, para o meu autodesenvolvimento, enfim, para inclusive ser uma mãe melhor. Então eu acredito muito neste lugar de que as coisas acontecem quando precisam acontecer, da forma como tem que acontecer, e Deus sabe de tudo, né? Mas por que eu quero contar isso? Porque eu sempre tive esse desejo demais de ser mãe. A separação aconteceu, isso já tem um tempo, né? Vim me desenvolvendo e tal. E como mudou dentro de mim isso? E aí onde eu vou ligar o cachorro. Eu nunca tive cachorro, sempre quis ter lá quando criança e tal, mas não tinha, meus pais não queriam. Logo que eu me separei, eu peguei a Bela, a minha cachorra. Foi sim, hoje eu reconheço, né, esse lugar de buscando uma companhia ali, buscando preencher até um vazio. Hoje eu tenho muita consciência de alguns lugares que ela veio pra minha vida. Mas ela entrou num lugar na minha vida, gente, onde eu me senti a verdadeira mãe, onde eu maternei. Não posso comparar com o ser humano, tá? Eu não tô entrando aqui em questões polêmicas. Mas é onde eu tinha esse desejo, sabe?
Eu tinha esse desejo desde criança, do maternar, do doar, do amor, do cuidado, fazer, de ter essa responsabilidade de um serzinho que depende de você e tal. E aí me separei, veio ela, e aí foi essa intensidade. Foram 5, 6 anos assim. E ela. E eu falei, cadê essa vontade de ter filho? Ela sumiu. Ou pelo menos ela foi preenchida. E aí, dentro dos meus processos de autoconhecimento, eu tive que começar a entender, sabe? Que lugar que era realmente o desejo. Se eu tava confundindo, sabe? Se eu tava... É que é longa a história, senão eu vou ficar aqui 3 horas conversando com vocês. Mas onde eu me encontro hoje, e por que eu quero trazer essa reflexão, é porque nós podemos mudar de opinião, nós podemos estar em dúvida, tá tudo bem, entende? Se isso era o maior desejo da minha vida e hoje eu não tenho esta clareza. Por quê? Porque hoje outras coisas estão sendo prioridades, né? Inclusive o próprio relacionamento. Então eu acredito que talvez isso, se for acontecer, ele vai ressurgir dentro de... Ele existe, tá? Eu olho, eu sei os momentos em que eu me emociono, só eu sei o que eu vivo, né? Colocando a minha cabecinha no travesseiro, olhando aqui dentro da minha casa, eu quando eu olho no meu espelho, só eu sei da minha, né? Daquela coisa que só você sabe aquilo que você passa, que você sente. Mas, de alguma forma, com a Bela, com a minha cachorra, esse lugar foi preenchido, mas eu tive que... Agora eu estou neste momento, por isso que eu falei que tá num processo, onde eu estou tendo que trabalhar essa desassociação, de desumanização, de entender qual o lugar que eu a coloquei na minha vida, porque os animais, eles absorvem todo esse movimento nosso. Então, depois, num outro momento, eu conto só sobre a minha cachorra, só sobre esse processo. Mas, atualmente, eu estou muito nesse lugar do desassociação dela do maternar, do que eu coloquei e tal. Então, aqui para trazer um pouco da minha história e que talvez algo possa impactar você aí, possa servir de reflexão. Então, eu tô no processo de desumanização dela, de colocar tudo nas caixinhas certas, filho, filho, cachorro, cachorro, animal, animal. É o maior amor do mundo, eles têm as necessidades deles como animais que são diferentes da nossa como seres humanos. Então tô aprendendo a olhar tudo, o que é sentimento meu, o que eu depositei nela, o que é... Sabe assim, ó, tô num momento colocando... E para isso eu precisei me afastar. Para eu poder olhar de um outro lugar. Inclusive conhecer a Lúcia sem a Bela pós-separação. Eu falo pós-separação porque foi um marco meu no autoconhecimento e foi um marco na minha vida, né? Mas para muitas mudanças que vieram e que eu considero uma pessoa hoje bem diferente de 6 anos atrás. Então, foi o marco ali, né? Esse episódio na minha vida foi um marco para tudo isso. Então, o pai e mãe... A gente começou a falar sobre pai e mãe, mas eu voltei muito pra mãe, mas é sobre isso. E... esse tema é maravilhoso, né? A gente poder olhe pra pai e mãe com carinho, com cuidado. Tem muita coisa sua hoje que é deles. Você vem deles, querendo você ou não. Você é deles, você vem deles. E a forma como você se relaciona com eles hoje também diz muito sobre os seus relacionamentos hoje, né? Pai e mãe tá relacionado com financeiro, tá relacionado com sexualidade feminina, tá relacionado com a vida inteira, né? Não vou me estender, eu já tô muito longa aqui nesse vídeo. E eu queria só ler uma partinha do livro. 37, né? 36, 37. Seja um modelo a ser seguido. A gente ouve muito isso sobre ser exemplo, e isso eu acho que em qualquer ambiente, mas o principal nesse lugar de relação de pai, mãe e filho, ser exemplo, né? É a coerência da marca pessoal. Você
não falar. É você viver, é você fazer aquilo que é o seu... o discurso é uma coisa, viver é outra. Então, acho que pai e mãe entra nesse lugar, né? De você viver o seu discurso. Porque é aí que eles aprendem. E deixe que seus filhos se descubram. Aí é papo para outro mais meia hora de vídeo. Todo mundo merece o seu espaço. Respeite e honre seus pais e respeite também o espaço dos seus filhos. Os seus filhos não estão aqui para suprir os desejos que vocês têm como pais. Isso eu tô falando num lugar de filha, que também atravessa esse desafio. Um beijo pra você.